O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E começou a enviá-los em todos os lugares. Jesus envia os apóstolos, os discípulos, para anunciar o Evangelho a todos os lugares, anunciando o amor, a misericórdia, a compaixão e a esperança. Neste envio, então, que o Senhor faz, Ele convida os apóstolos e chama a todos, envia a todos. E esse é o grande centro da nossa liturgia de hoje, o que a igreja celebra hoje. Este envio que o Senhor faz a eles, e este envio que é dado e feito a todos nós. Na verdade, todos nós somos enviados. Às vezes pensamos que a missão de evangelizar, de anunciar a Cristo, cabe apenas ao padre, aos religiosos, mas não. Como sabemos, todos nós somos chamados a anunciar Jesus. Todos nós, cristãos batizados, recebemos este munus, esta missão, de ser sal da terra e luz do mundo, de ser esperança para as pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, próximos e distantes a nós. Nessa centralidade, então, desse envio que o Senhor nos convida, toda a liturgia vai refletindo e nos apontando o caminho a seguir. E o Evangelho, Jesus traça então orientações, podemos entender assim, para os apóstolos, para que eles possam realmente anunciar o que deve ser anunciado e quais os caminhos que eles precisam seguir, sem correr o risco de corromper-se. E aqui nós remetemos primeiro à primeira leitura. Na verdade, é até bom a gente indicar esse caminho. A primeira leitura sempre é uma chave de leitura para o Evangelho. Às vezes nós vemos os textos e ficamos meio perdidos. Então, se você quiser entender qual o sentido que o Evangelho caminha, vai na primeira leitura, que ela dá a chave de leitura. Na primeira leitura, nós encontramos o profeta Amós e o outro profeta que estava lá, certo? Junto com o rei e tudo mais. Esse profeta que era escolhido pelo rei, ele era um profeta corrompido. Por quê, Amós? Por quê? Pois se ele estava com o rei sustentava tudo, pagava tudo para o profeta, né? Sustentava a casa dele, sustentava tudo. Como é que esse profeta ia denunciar alguma coisa sobre o rei? Se o rei fizesse alguma coisa, é claro que ele não poderia falar nada. Então ele estava corrompido, estava preso àquela estrutura, se vendeu àquela estrutura. E então ele não poderia ser mais sal da terra e luz do mundo. Ele não poderia denunciar aquilo que estava errado. Ele não poderia apontar o caminho certo a seguir, uma vez que ele estava corrompido diante do rei. Deus então suscita aquele profeta Amós, um homem pobre, simples, um pastor que pega lá no meio do povo e fala: você vai falar em meu nome. Não tinha nada que o prendia, ele não estava preso a nada, então ele estava livre para falar a verdade. Essa chave de leitura é o que o Senhor traz então no Evangelho. Os apóstolos e os discípulos precisam estar livres de tudo isso. Eles precisam estar livres para anunciar o Evangelho. Não podem estar presos a dinheiro, a ideologias, a nada. Precisam então experimentar essa liberdade para que possam realmente anunciar Jesus Cristo, denunciando e apontando o caminho certo a seguir. Esse caminho que os apóstolos precisam estar, a abraçar de fato, isso nos leva a cada um de nós também, porque nós também precisamos ser livres para anunciar o Evangelho.
Temos que ter esse cuidado e não nos vendermos, não nos corrompermos. E isso em todas as estruturas que aí estamos. Precisamos ser, de fato, viver a verdade. Quando nós então nos perdemos, nos vendemos ao dinheiro e a tantas outras coisas, podemos dizer assim, nós ficamos corrompidos diante de tudo aquilo. E temos que ter muito cuidado quanto a isso, para não querermos agradar ao outro. O padre, por exemplo, tem que ter muito cuidado. Eu preciso vivenciar tudo isso, é claro, nas nossas dificuldades, nas nossas mazelas, mas eu não posso trazer aqui um discurso que agrade. Em que sentido? Ficar falando aquilo que vocês querem escutar, isso, aquilo, porque senão eu não vou conseguir. O patriarca tem que ser muito bonzinho, falar tudo bonitinho para vocês, sem falar nada de errado e tudo mais. Ou seja, eu falar tudo aquilo que vocês querem escutar, senão eu não vou conseguir doação para a igreja. Eu estou corrompendo o meu discurso. Eu preciso ser fiel àquilo que a palavra traz. E essa fidelidade que o Senhor nos chama e nos convida a todos nós, no seu trabalho, no seu emprego, você ali como administrador, precisa ser um administrador fiel, como orientador de uma empresa, precisa ser um orientador fiel. Se você se corrompe, você acaba perdendo o sentido do seu trabalho, o sentido da sua vida, o sentido das coisas. Precisamos ter muito cuidado quanto a isso. No Evangelho, então, o Senhor vem traçando alguns sinais para nós. Primeiro, Jesus chama os apóstolos, os 12. Em outros textos, o Senhor chama mais, para indicar e mostrar que Jesus chama a todos. Todos são chamados e enviados. Como disse, não somente os padres ou religiosos, todos nós somos enviados para anunciar. Você é enviado a anunciar o Evangelho na sua casa, com seu esposo, com sua esposa, no seu trabalho, professores com os seus alunos, alunos com seus professores, médicos com seus pacientes e vice-versa. Todos nós precisamos assumir esta missão. Todos somos enviados, sem exceção. Então não dá para se esconder. Você precisa assumir também a sua missão de anunciar o Evangelho e ser sinal de Deus para os seus filhos, para os seus netos, para aqueles que estão ao seu redor, para aqueles que te acompanham e estão junto de você. Depois, o Senhor, ao enviá-los, Ele envia 2 a 2, não um só. E esse significado de enviar 2 a 2, significa que o Senhor, então, envia como comunidade, que nós não vivemos como cristãos sozinhos, que nós estamos aqui reunidos como irmãos, como comunidade de verdade, como pessoas juntas e unidas que vivem a mesma fé. Então, não estamos sozinhos para anunciar o Evangelho. Como você, existe o outro, e outro, e outro, e outro, que unidos, então, formamos a comunidade em Deus. Aqueles que são casados, você e sua esposa, a sua família, todos nós somos enviados, então, juntos, porque sozinhos às vezes é mais difícil, desanimamos. Mas quando temos outro ao nosso redor, quando temos outra pessoa junto de nós, fica mais fácil fazer tudo isso. Terceiro, o Senhor quando envia, Ele fala, olha, vocês vão levar só o cajado e uma túnica só, que era a roupa que usavam. Não leve dinheiro, não leve isso, não leve aquilo. Prendam-se simplesmente àquilo, porque Deus vai providenciar tudo. Justamente ligando aquilo que o profeta Amós teve o cuidado. Não se apegue a dinheiro, vocês precisam estar livres para anunciar o Evangelho. Mas por que só o cajado? O cajado lembra a força de Deus e a palavra de Deus. Moisés tinha o cajado em sua mão, que partiu o mar ao meio, que trouxe a água da pedra, significando que ele fala e faz, mas quem faz é Deus. Como se o Senhor dissesse assim, olha, talvez às vezes nós não sabemos o que evangelizar ou como falar. Às vezes você vai em algum lugar e fala, padre, mas eu não consigo falar bonito, eu não consigo ir à frente, não tenho eloquência para falar, eu não sei fazer isso. Mas quando nós temos o cajado na mão, ou seja, quando eu deixo Deus me usar, Deus te usa no abraço que você dá, na doação que você faz, no sorriso que você dá ao outro. Apesar que com as máscaras agora está difícil, né? Mas mesmo com o olhinho puxado, no sorriso que você dá ao outro, o Senhor age. Ali está o cajado, a força de Deus. No abraço que você dá, no carinho que você dá, no ligar para alguém nesse tempo de pandemia, e ligar para o outro e falar assim, oi, tudo bem? Como você está? Está tudo bem aí na sua casa? O Senhor usa
quando nós somos enviados e somos enviados, o Senhor te usa para ser sal da terra e luz do mundo. Esse chamado que o Senhor faz para todos nós, precisamos assumir verdadeiramente, talvez principalmente nesse tempo em que vivemos, onde fechados cada vez mais, precisamos levar o Evangelho em todos os lugares, e o Senhor te envia, te sopra, te empurra para todos os lugares. E mais uma coisinha que o Evangelho traz, são tantos pontos essenciais que traz aqui, que nos vale refletir muito. O Senhor disse a eles assim: olha, e para onde vocês forem, vá nas casas, batam nas portas, anunciem os lugares, saiam de vocês mesmos. Porque naquela época, os discípulos, que eram comuns para os judeus, eles então tinham que ficar nos lugares. Por exemplo, ia para uma praça, ficavam na praça anunciando, e as pessoas que tinham que ir até eles. Jesus fala: não é assim. São vocês que precisam ir até o outro. Saia de você mesmo, saia da sua casa, da sua vida, daquele cômodo que nós vivemos, e vamos sair em direção ao outro. E aqui reforço esse convite a todos nós, e também aqueles que nos acompanham de casa. Precisamos sair de nós mesmos. Eu sei que não podemos talvez sair de casa e sair batendo de porta em porta, mas podemos fazer a diferença. Esse sair de nós mesmos talvez seja a sua esposa ao seu lado, que dorme com você na sua cama, e você não tem coragem de sair de você para ela. O Senhor te envia a esta pessoa. Você envia você ao seu esposo que está ao seu lado, ao seu filho que está no quarto do lado, ao seu funcionário, ao seu amigo, ou aquela pessoa que precisa de te ouvir. Liga para ela, manda um zap para ela, manda um oi. Ofereça o seu ouvido, o seu abraço, o seu cuidado. É isso que o Senhor nos convida, a sair de nós mesmos, pois o Senhor te envia. Por fim, no final do texto, o Senhor diz assim: e os apóstolos curavam os doentes e expulsavam os demônios. Aqui nós temos o resultado. Quando somos enviados por Deus e assumimos essa missão de anunciá-lo, de fato, de sair de nós mesmos, a graça acontece. Os apóstolos curaram os doentes e expulsaram os demônios, o mal físico e o mal moral. Quando você, eu, todos nós, sairmos de nós mesmos, irmos até o outro, anunciar o Senhor e ser luz para o outro, com toda a certeza, a graça irá acontecer. Faça a experiência de ajudar alguém, faça a experiência de anunciar Jesus para o outro, de levar uma palavra de conforto, de levar esperança, de levar de fato a luz de Deus. Esse é o convite que o Senhor traz a cada um de nós. E com toda a certeza, você também, e aqueles que nos acompanham de casa, todos nós, com toda a certeza, experimentaremos e veremos graça sobre graça. E Deus te utilizará como instrumento de cura para tantas pessoas ao seu redor. Faça essa experiência, saia de você mesmo e vá até o outro, anunciando a graça, o amor e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te use, onde quer que você esteja, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua casa, na sua vida, que Deus te use como instrumento da sua graça. Amém. Amém.